Graça e paz, queridos. Tudo bem com vocês? Hoje nós vamos dar continuidade, à palavra. Nós estamos falando sobre o temor do Senhor, amém? E hoje nós vamos falar especificamente da glória de Deus, amém? Queridos, feche os seus olhos, entenda o seguinte, que o Senhor está neste lugar, amém? A Bíblia fala: onde estiver 2 ou 3, Ele vai estar no nosso meio, não é? Que Ele estaria no nosso meio. E, queridos, é muito importante nós sabermos que a presença do Senhor é real neste lugar, e nós temos que chegar neste lugar, nesse ambiente, para cultuar ao Senhor. Quando nós nos unimos para adorar o Senhor, a glória do Senhor se manifesta. Então é muito importante nós estarmos com o nosso pensamento, ligado ao trono da graça. Feche os seus olhos para que o Senhor venha falar aos nossos corações essa noite, em nome de Jesus. Senhor, no nome de Jesus eu te louvo, Senhor, eu te agradeço por mais essa oportunidade, ó Deus, de falar, ó Deus, do seu amor, de falar do temor do Senhor, e que nessa noite, ó Pai, nós possamos, em nome de Jesus, aprender, ó Pai, como ter esse temor ao Senhor, ó Pai, e no nome de Jesus, que nós possamos colocar em prática, porque eu creio que o Senhor está requerendo isso de nós nesses últimos dias, e no nome de Jesus, todo ladrão da semente, tudo que for perturbar as mentes, os corações, eu repreendo em nome de Jesus. Deus, todos os problemas, ó Pai, que fica lá fora, em nome de Jesus, que nós possamos ligar, ó Deus, que todos venham estar, ó Deus, com a sua mente, o seu coração, ó Deus, preparado para receber a Tua palavra nessa noite, e eu repreendo tudo que for tentar atrapalhar, em nome de Jesus. Coloca os Teus anjos ao nosso redor, em nome de Jesus, amém? Aplauda o Senhor. Queridos, eu quero conjecturar, uma história aqui, e essa história é o seguinte, que vamos supor, que existe um homem muito poderoso, muito rico, muito próspero, e esse homem ele vive no melhor país do nosso planeta. E esse homem, ele é um cientista que descobriu algo extraordinário, algo que as pessoas ficaram: nossa, que descoberta fantástica. E todos, olham e respeitam aquele homem naquele país. E esse homem não simplesmente é o melhor cientista renomado do mundo inteiro, mas ele também é o melhor atleta daquele país. Todos reconhecem que homem extraordinário, o melhor do mundo. E não simplesmente o melhor atleta, mas também ele é o governador ou presidente daquela nação. E esse homem, ele decide visitar um outro país, e ele fala o seguinte, fala assim: olha, eu vou lá para aquele tal país, país X, e vou vestir minha camisa mais simples, uma calça jeans, um tênis simples, e vou para aquele lugar. E ele foi para aquele país, ele vai para aquele país, e ali as pessoas não reconhecem ele como um grande atleta, como um grande cientista, como um governador, e não reconhece, e por isso às vezes nem o recebe como deveria. Dessa mesma forma foi Jesus, quando veio aqui na terra, o Todo-Poderoso,
em majestade, grandioso, conhecedor de todas as coisas, o maior cientista, o todo-poderoso, esteve diante de nós. E isso está escrito em João capítulo 1, versículo 10, verso 11, fala assim: o verbo estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para os seus e os seus não receberam. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Não apenas o conheceu, como também não o recebeu. Em Isaías capítulo 29, verso 13, fala assim: o Senhor disse: visto que esse povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Então nós vemos que Jesus, ele veio à terra, ele não foi conhecido, como deveria, reconhecido como deveria, não foi recebido. E muitas das vezes nós fazemos a mesma coisa, as mesmas coisas com o Senhor. E o interessante que em Isaías fala que as pessoas, adoram ao Senhor, só com a sua boca, com seus lábios. E muitas das vezes nós fazemos a mesma coisa. Viemos ao culto e adoramos e cantamos, mas nós não estamos fazendo, com o nosso pensamento ligado ao Senhor. O interessante, queridos, que na Bíblia Amplificada, essa é uma Bíblia que não tem ainda no Brasil, é uma Bíblia americana, fala o seguinte: o seu temor e reverência para comigo são mandamentos de homens, aprendido por repetições, sem nenhuma consideração pelo significado. Muitas pessoas vêm ao culto, mas não sabem o seu significado, não sabem o significado do Deus Todo-Poderoso. E isso é o que? Falta do temor de Deus, de reconhecer ao Senhor como Ele realmente é. Quando nós viemos, queridos, nós temos que entender o que nós estamos fazendo. A nossa adoração começa lá na nossa casa. O nosso pensamento tem que estar ligado ao Senhor. Nós temos que ter o pensamento seguinte: eu vou adorar o Todo-Poderoso. Esse culto não foi preparado para você. Por mais que nós preparamos todo esse ambiente para receber vocês, mas esse ambiente, esse lugar foi preparado exclusivamente para reunirmos, para adorarmos aquele que é o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis. Queridos, nós precisamos entender quem é o nosso Deus. Aqui está mostrando que as pessoas, olha só, o seu temor e reverência para comigo são mandamentos de homens, aprendido por repetições, sem nenhuma consideração pelo significado. O que Deus está dizendo é que o povo de Israel basicamente reduziu a grandeza do Senhor ao nível do homem corruptível, não considerando o significado sobre quem é o Senhor. Hoje nós colocamos ao Senhor como o nosso brother, é isso aí, pá. E não reconhecemos quem é o Deus Todo-Poderoso. Deus é o nosso amigo, sim, mas entenda que Ele não é um amigo qualquer. Ele não é igual aquele coleguinha, aquele amiguinho seu. Ele simplesmente não, Ele é o Todo-Poderoso. O universo está em suas mãos. Você já imaginou quem que é esse? E às vezes nós queremos, rebaixar o nível da majestade de Deus, do Todo-Poderoso, ao nosso nível. E por fazermos isso, esse temor, ele acaba dentro de nós. E com isso nós não nos reverenciamos, não temos a reverência a qual Ele merece.
E queridos, no nome de Jesus, nós estamos falando sobre o temor do Senhor. E isso é a chave para a salvação, para a sabedoria e para o conhecimento. É o que a palavra de Deus fala. É a chave para nós obtermos a salvação, a sabedoria, o conhecimento. Esse conhecimento não é um conhecimento científico, mas um conhecimento do próprio Deus, quem Ele é, ao ponto de nós pensarmos como Ele pensa, como Ele vê as coisas. Amém? Eles serviam ao Senhor segundo a imagem que haviam criado, não sua verdadeira imagem. Isso vem acontecendo em nossa geração, é ou não é? Não simplesmente na nossa geração, mas em outras gerações também. Nós vemos isso. Adão e Eva deram ouvidos à sabedoria da serpente. E por eles dar ouvido à sabedoria da serpente, eles perderam o privilégio de estar com o Senhor. O que a serpente, Satanás, ele fez foi rebaixar Deus ao nível de Adão e Eva. E por fazer isso, aí que houve o caos. Eles começaram a pensar, olha, eu vou ser igual a Deus. Olha o que Satanás falou, a serpente falou em Gênesis capítulo 3, versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, repita comigo, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Então nós estamos vendo o seguinte, olha só a estratégia do inimigo. Ele rebaixa Deus ao seu nível, se torna assim, olha, ele me entende. E essas coisas têm acontecido nos nossos dias. Foi algo fútil Adão pensar que um dia poderia ser como Deus, impossível. Na vaidade de sua mente, Adão reduziu a grandeza de Deus. Foi exatamente o que Lúcifer fez, colocando Deus ao seu nível. Lúcifer era um querubim mais top do céu. Há alguns historiadores, né, ou até um livro, por exemplo, fala sobre Lúcifer, que ele, só dele andar, saía músicas. Ele compunha música e a adoração a qual ele fazia era extraordinária. Mas algo começou a nascer no coração dele, a pensar que poderia ser igual a Deus. Ele falou, eu subirei e colocarei ao meu trono ali, ao lado de Deus, colocando no mesmo nível de Deus. E isso foi a queda, né, gota d'água, a qual ele foi expulso do céu. E isso Satanás ele tem feito, seduzindo os homens dessa forma, para que possa rebaixar a Deus ao nosso nível. E com isso, a queda. Os filhos de Israel no deserto fizeram a mesma coisa. Nós vamos observar que isso vem desde lá do início de Adão e Eva. Depois a gente vê no decorrer da Bíblia, e não só simplesmente no Velho Testamento, mas também no Novo Testamento, e nós estamos vendo isso acontecer também nos nossos dias. Olha só o que aconteceu. O povo de Israel estava 480 anos escravizados lá no Egito. E o interessante é que Deus, ele decide libertar o povo. Então chama Moisés. Moisés, como nós vimos no vídeo aqui no início, quando ele foi chamado, ele viu, ele contemplou ali, né, aquela sarça, aquela árvore, né, que ela queimava
ele via, né, o fogo, mas não queimava a árvore. Aquela sarça era ardente. E o interessante é que aquilo foi algo que impactou Moisés de uma forma extraordinária. E quando ele vai para libertar o povo, ele vai e começa a conversar ali com o faraó. Fala assim: deixa o meu povo ir, para que eles possam adorar a Deus. Entenda o seguinte, que quando Moisés ele vai falar algo direcionado a Deus, no coração de Moisés estava bem parecido com o de Deus. Por quê? Porque ele começou, por ele ter visto a glória de Deus, ele começou a enxergar como o próprio Deus. E a ideia, queridos, que eu quero passar para vocês é o seguinte, que muitas das vezes nós pensamos apenas nas promessas a qual Deus tinha para o povo de Israel. Assim: olha, vocês vão para a terra prometida, e foca na terra prometida. Mas quando Moisés vai até Faraó, ele fala assim: olha, o Senhor lhe fala, né, para que você deixe o povo ir, para que eles possam o adorar. Queridos, o que Moisés queria era que o povo pudesse ver aquilo que ele viu, que eles pudessem sentir o que ele sentiu, que eles pudessem ouvir aquilo que ele ouviu. Aquilo mexeu, a presença de Deus mexeu, a glória de Deus mexeu com Moisés. E nós vemos que o povo é liberto, vai para o deserto. E ao chegar ali no deserto, Moisés, todo empolgado, falou assim: olha, eu vou levar vocês aonde eu vi a glória de Deus. Queridos, nós não cantamos aqui, quem já pisou no Santo do Santo, não sabe viver em outro lugar. Queridos, muitas das vezes eu chego aqui na igreja e falo: vocês precisam sentir a presença, essa presença que eu sinto, vocês precisam sentir, porque isso vai fazer toda a diferença na sua vida. Às vezes nós vemos pessoas com dificuldade de romper, de crescer, fica com aquela dificuldade por causa do pecado. Mas, queridos, quando essa pessoa ela tem um encontro real com Deus, com a presença de Deus, essa pessoa começa a mudar a mente, porque o temor de Deus envolve o coração dessa pessoa. E Moisés, todo empolgado, leva o povo: olha só, vamos lá, gente, eu vou mostrar para vocês a glória de Deus e como eu vi. Ele não estava, queridos, focado lá na terra prometida. Queridos, quando nós pensamos apenas na promessa, se Deus ele tivesse focado nas promessas, no caso ali da terra prometida, eles iriam adorar aquela terra, ia trazer aquilo como uma adoração. E o foco, queridos, é Deus. Por isso que quando nós pregamos o Evangelho, nós não temos que apenas, mostrar o que Deus ele tem para você, mas nós temos que mostrar quem Deus é, porque isso é o principal. Quando a pessoa ela entende isso, as outras coisas são acrescentadas. Amém? E, queridos, Moisés ele vai e começa a falar assim: olha, eu vou preparar vocês, vamos nos preparar, porque daqui a 3 dias o Senhor ele vai manifestar a glória dele. E o interessante é que passou ali os 2 dias, no 3º dia, o Senhor ele desce aquele monte, né? E houve, né, a nuvem do Senhor desceu. Queridos, tentem imaginar como foi. E ali, aqueles relâmpagos, aquele som, e começou a tremer a terra, o monte, ele ficou todo envolvido com a glória do Senhor. Foi algo extraordinário. Mas sabe o que aconteceu? O povo olhou aquilo, eles ficaram com medo e começaram a correr, eles ficaram desesperados por ver aquilo. Olha só Êxodo capítulo 20, Êxodo capítulo 20, versículo 20. Moisés ele vai e começa a falar para o povo: ei, não foge não. Respondeu Moisés ao povo: não temais. Deus veio para provar e
para provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não... Olha, queridos, olha só, vamos ligar as coisas aqui, olha que tremendo isso aqui. O que o Senhor queria, o que Moisés estava fazendo naquele momento ali, era ensinar aquelas pessoas o seguinte: olha, vocês não precisam ter medo do Senhor. Vocês precisam do temor ao Senhor. Que há uma diferença. O temor, você vê quem realmente é esse Deus. Vocês estão entendendo? Ter medo afasta. Deus não quer que você tenha medo dele. Porque o que o Senhor quer é relacionar com você. Ter relacionamento, ter intimidade com você, ser seu amigo. Mas você precisa compreender a grandeza do Senhor. Como aconteceu com Moisés. Moisés, ele teve o temor do Senhor. E ele queria mais ficar perto do Senhor. E o interessante é que a palavra fala o seguinte, olha só. Deus veio para provar, para vos provar, e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. Queridos, quando nós temos esse temor ao Senhor, nós não vamos pecar. Pecamos porque muitas das vezes nós não temos o temor do Senhor. Falta o temor de Deus. Moisés, ele começa a tratar o povo. Explica a diferença, entre o medo e o temor de Deus. Pela resposta do povo, Deus, ele chama Moisés e Arão. Aqui vem um mistério muito poderoso, queridos. Olha só que interessante. O povo, ele fala assim por eles ficarem com medo, fugirem, e começou a falar assim, chegou até Moisés e falou assim: olha, Moisés, nós estamos com medo. Vá você falar com Deus. Fala lá, o que ele falar, você vai e traz para nós. O que ele te responder, o que ele te falar, você vem e traz para nós e nós vamos obedecer. E Moisés, ele vai e sobe ao monte. Deus manda Moisés e Arão subir ao monte. Quem subiu ao monte? Moisés, ele ficou quantos dias? 40 dias e 40 noites. E o interessante é que a palavra, você vai observar, quando você lê esse capítulo, que Arão, ele não ficou os 40 dias. Sabe por quê? Porque Arão, ele tinha mais afinidade, intimidade mais com o povo. Ele gostava mais de ficar com o povo. Ele era um ótimo líder. Tanto é que ele conseguia influenciar muitas pessoas. Porque Arão encontrou mais conforto na presença do povo do que na presença de Deus. Isso é algo que você descobre das pessoas que não temem a Deus. E sente muito mais confortável, familiarizado, com as pessoas. Queridos, entenda o seguinte: nós precisamos da comunhão uns com os outros, amém? Mas primeiramente nós temos que ter comunhão com o Senhor, depois a comunhão uns com os outros. Quando nós fazemos isso ao contrário, nós começamos a ver Deus de uma forma diferente, de uma forma como nós vemos uns aos outros, comparamos uns aos outros e achamos que Deus é dessa forma. Nós temos que trazer, olha só, queridos, olha o que aconteceu. O temor de Deus te liberta de qualquer tipo de medo de homens, amém? Arão tinha o dom da liderança, e isso atraía multidões. A multidão vai até Arão e pede que ele faça um Deus para ir diante de nós. Então Arão, ele ouve o povo. E o interessante, olha só, Êxodo capítulo 32, o versículo 4 em diante, fala assim, este recebendo-as das suas mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: são estes, ó Israel, o teu Deus.
Observa, queridos, que quando a Bíblia quando está falando aqui, o teu Deus, Arão, ele fala a palavra que no hebraico é Elohim. Elohim refere-se ao próprio Deus, não deuses do Egito. Quando Arão estava falando isso, ele não estava falando assim, esse é algum Deus lá do Egito que nós estamos fazendo aqui para que vocês vejam. Não, eles não estavam fazendo isso. Eles fizeram aquele bezerro, mas o que ele estava referindo era ao próprio Deus. Elohim, você vê em várias partes da Bíblia, tanto é, lá no início fala, no início de tudo, né? Deus, como é que fala o primeiro versículo? E criou Deus os céus e a terra. Esse Deus é Elohim, falando do próprio Deus. E é muito interessante, queridos, que quando a gente for estudar, é importante nós sabermos que palavras está referindo e vermos o contexto, para que nós possamos entender se realmente está falando do Deus Todo-Poderoso ou um outro qualquer Deus, porque tem outras passagens que usa até mesmo essa palavra Elohim, mas é referindo a outros deuses. Continuando, que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele e, apregoando, disse: amanhã será festa ao Senhor. Essa palavra Senhor refere a Jeová, a Iavé, mostrando o próprio nome de Deus. No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos, trouxeram ofertas pacíficas. O povo assentou-se para comer e beber e levantou-se para divertir-se. Eles não disseram, eles não disseram, aí tem algum Deus como do Egito, mas não, eles disseram, este é o Deus que te libertou do Egito. Eles ainda confessavam que Iavé tinha tirado eles do Egito. Olha só que interessante, eles estavam ali olhando para aquele bezerro e falando: olha, Deus, Jeová, nós acreditamos que realmente você nos tirou do Egito. Eles estavam adorando a Deus. No entanto, eles reduziram a imagem dele, de quem ele é, para uma imagem de que era familiar a eles, que era o bezerro dourado. Eles reduziram a grandeza de Deus a um bezerro, porque era mais familiar para eles. O apóstolo Paulo fala que isso aconteceu também no Novo Testamento. Olha só, Romanos capítulo 1, versículo 20 ao 21 fala o seguinte: e acontece nos dias, olha só, porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhece desde os princípios do mundo. Queridos, aqui está mostrando para nós a grandeza de Deus. Tudo mostra Deus, o universo, o céu, tudo isso mostra a glória de Deus. Os homens vê essas coisas e vê que algo extraordinário está por detrás de tudo isso. Como é que pode ter um sol? Como é que pode ter essa organização no universo? A natureza, isso mostra que existe um ser poderoso, sendo percebidos por meio de coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis, porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus. Olha só que interessante. Tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos os seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato.
mostra, queridos, essa forma, sabe, que a humanidade faz, rebaixando esse Deus todo-poderoso ao nosso nível, que fica mais fácil da gente relacionar, que a gente acha. Romanos 1:23 fala o seguinte: e mudaram a glória de Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, bem como ele, como de aves, quadrúpedes e répteis. O que, queridos, pode ser esses deuses? Pode ser o dinheiro, pode ser homens. Hoje, a Argentina foi campeã, ganhou a Copa. Eles estavam falando já que o Messi era um Deus, reverenciando, falando assim, esse cara é um ídolo, não é assim? E as pessoas, queridos, copiam o Messi, vai querer copiar o Messi, tudo, até as tatuagens dele pode copiar. Por quê? Porque é referência, o cara é extraordinário. Eu tenho observado, queridos, e por isso que eu trouxe essa palavra nessa noite, porque nós temos reduzido Jesus à nossa imagem. Nós somos feitos, queridos, à imagem de Deus, mas muitas das vezes nós queremos colocar isso ao contrário. Deus, né, é a nossa imagem. Para quê? Para que a gente possa ter aquela frase, aquela seguinte frase: Deus me entende, Deus sabe, Deus me ama, e Ele sabe que esse pecado que eu cometo, Ele não vai me lançar no inferno por causa desse pecado, porque Ele me entende. Ele é amor, a graça. Queridos, aqui existe uma graça, e por você estar nessa graça, você tem que ter uma atitude diferente. Você recebe algo sobrenatural do Senhor. E muitas pessoas acham, né, colocam, né, uma graça, uma hipergraça, ao ponto de colocar, né, o direito de pecar e cometer os seus pecados, as suas paixões, as suas concupiscências, olhando apenas para os seus próprios prazeres, os seus próprios desejos. Entenda que quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor, não vivo mais eu, mas Cristo vive em nós. Nós vivemos para Ele, não vivemos para nós, nós vivemos para Ele. As pessoas hoje estão dividindo ao Senhor, têm adulterado Deus com as suas amantes, adulterando com outros deuses, com as suas paixões, as suas concupiscências. Queridos, Deus não vai tolerar isso. Não é porque você tolera às vezes as pessoas que vivem dessa forma, porque nós queremos viver bem com todos. Entendam que isso, queridos, não é algo que Deus vê. Não é assim. Eu estou pregando aqui para crentes, amém? Porque eu não quero ofender você que às vezes não entregou a vida para Jesus, mas o que a Bíblia fala é que estes já estão perdidos. Eu estou falando para crente, porque o Senhor, um dia nós vamos chegar no grande tribunal e nós vamos ter que prestar contas. Por isso, queridos, mesmo que você vá para o céu, você vai prestar contas. Mas entenda, se você viver em iniquidade, o amor do Senhor não está em você. Você não ama ao Senhor. Porque se você ama ao Senhor, você obedece o que Ele te pede, o que Ele te manda. Queridos, a palavra do Senhor, eu vejo, sabe, as pessoas que às vezes falam da hipergraça. Eles falam o seguinte, falam assim: olha, eu entreguei minha vida para Jesus, eu estou salvo. E é verdade. Quando nós entregamos a nossa vida, entregamos, mas a questão, queridos, que nós queremos ter a visão humana, teologia humana, e não vemos quem é realmente, como é esse crer. E olhamos da nossa forma. E eu observo que essas pessoas da hipergraça, por exemplo, eles têm a seguinte frase, falam assim: olha, o que Deus te pede muitas das vezes que parece ser pesado, isso aí é para simplesmente você viver bem.
só para você viver bem. Porque existem consequências. E esse tipo de argumento, você vai observar que são pessoas inteligentes, intelectuais, boa de papo, de conversa, que te influencia e começa até mesmo te enganar. Queridos, aqui entenda o seguinte: você não precisa concordar comigo. Entenda, queridos, que muitas das vezes tem uma questão assim, sabe? Eu respeito a sua opinião. Da mesma forma que você respeita a minha opinião, eu respeito a sua opinião. Mas entenda o seguinte: existe uma opinião que está sobre a minha e a sua opinião. Não interessa a sua opinião, não interessa a minha opinião. O que Deus falou, pronto. Não interessa, a minha opinião é essa. Queridos, nós vamos te respeitar. Mas entenda, se você estiver fora dos princípios do Senhor, e que esses princípios, se você não está pautado na palavra de Deus, não está obedecendo a palavra de Deus, está vivendo do seu jeito, entenda o seguinte: que existe um inferno preparado para você, que foi preparado para o diabo e os seus anjos, mas você quis se deitar com eles, com as paixões a qual eles te seduz. Entenda o seguinte, que não tem como você estar com Deus, porque aqui, apenas aqueles que se santificar, somente os santos verão a Deus. E os santos, queridos, aqui entendam o seguinte, como diz em Coríntios, que nós lemos semana passada. Segundo os Coríntios, capítulo, fala sobre a santidade. E o interessante é que quando fala sobre a santidade, como é que nós vamos obter essa santidade? Através do temor. A Bíblia fala que nós vamos ser aperfeiçoados através do temor em santidade. Não tem como você obter a santidade sem você ter temor. Queridos, quando você ver Deus como Ele realmente é, queridos, só de você pensar em cometer um pecado, você vai tremer, porque você tem temor ao Senhor. Você precisa tremer, queridos, quando você, olha, eu vou pecar, não posso, sai fora. Não cometa aquele pecado, porque você tem temor ao Senhor. Aleluia. Está um silêncio. Mas eu espero que o Senhor esteja falando com você nessa noite. Aleluias. Dizemos que Ele é o nosso amigo, o nosso parceiro, mas o que a palavra diz é: se nós obedecermos, aí sim somos seus amigos. Abraão, por obedecer, tornou amigo de Deus. Queridos, olha só que interessante, queridos. Abraão, a Bíblia fala que era amigo de Deus. Queridos, a palavra do Senhor fala assim: Abraão é meu amigo. Queridos, para ter isso na palavra, é algo muito fantástico. Mas por que Abraão foi amigo de Deus? Porque ele tinha temor do Senhor. E ele obedecia tudo o que o Senhor falava, mesmo que isso fosse algo assim, um absurdo, o que você está me pedindo. Deus pediu o filho de Abraão: eu quero que você sacrifique o seu filho. Ele foi, queridos, para sacrificar. O Senhor poupou Isaac, mas Abraão, ele foi para obedecer ao Senhor. Queridos, aqui importa agradar a Deus e não aos homens. Amém? Vocês estão me entendendo? Agradar a Deus e não aos homens. Muitas das vezes você vai falar verdades que vai ofender as pessoas. Hoje presta atenção nisso aqui que eu estou falando. As pessoas hoje estão compactuando com pessoas que vivem no pecado. E às vezes falam coisas que faz cosquinha no ouvidinho daquele amigo que está em pecado, para agradar, para estar bem com o amigo.
Às vezes chega alguém e começa a contar uma piada indecente, cabeluda, e você porque você quer agradar o seu amigo. É ou não é verdade? Queridos, nós temos que ser sério. Isso, às vezes, fala até palavras que ofendem ao Senhor e você está rindo para agradar. Fala sabe aquela risadinha? Fica sério, mostra que você não gostou daquela piada, porque essa pessoa tem que te respeitar. Amém? Você que dá o respeito. Agora, se você está rindo dos gracejos, né, indecentes dessa pessoa, você está se mostrando, né, eu aceito o que você está falando. Hoje, né, nas redes sociais, as pessoas colocam lá as bandeirinhas LGBT, eu sou amiguinho de todos vocês, viu? Você já viu, crente? E às vezes costumam falar palavras que até essa galera, sabe, que ofende a Deus, às vezes falam. Héteros, que nojo. Para agradar a homens. Queridos, que crente você é? Que cristão que você é? Você, queridos, aceita tudo. Eu não estou querendo que você, sabe, termine a amizade com essas pessoas, mas aqui, você não tem que aceitar, só porque a escola, a mídia, todo mundo está falando que tem que aceitar, você tem que aceitar. Queridos, aqui, essas pessoas estão nas trevas, já estão condenadas. Você, queridos, entregou sua vida para Jesus, agora você faz parte de um corpo sagrado, santo. Você é diferente. Você é diferente. Por que você está aceitando, abraçando essas coisas? Queridos, que o Espírito Santo ele venha revelar mais profundo aos seus corações. Dura é essa palavra, mas o que está faltando nos nossos últimos dias é temor ao Senhor. A primeira forma de reduzirmos a imagem de Deus à imagem do homem é quando amigos como se Deus não, desculpa, eu li errado aqui. É quando agimos como se Deus não visse as nossas ações, palavras e atitudes. Abra sua Bíblia comigo em Ezequiel capítulo 8, versículo 12. Então me disse: viste, filho do homem, o que o ancião da casa de Deus, da casa de Israel, fazem nas trevas, cada um nas suas câmaras pintadas de imagens? Pois dizem: o Senhor não nos vê, o Senhor abandonou a terra. Olha só que interessante. Deus disse: filho do homem, você vê o que as autoridades estão fazendo aqui na escuridão, cada um diante da sua figura predileta. Fizeram imagem do que seria Deus. Eles pensam consigo mesmo: Deus não nos vê. Da mesma forma que aqueles líderes de Israel naquela época, no passado, eles pensavam, hoje as pessoas estão pensando da mesma forma. Observa que eles pensavam assim: Deus não nos vê. Por que eles pensavam dessa forma? Porque muitas das vezes eles oravam, pediam algo a Deus, mas Deus não respondia. E por não responder, eles começavam a pensar dessa forma e muitas das vezes falavam o seguinte: assim, olha, se Deus não respondeu, então é porque é isso mesmo. O que eu estou querendo dizer? Às vezes você pensa assim: é de Deus namorar com aquele fulano de tal? Aí você começa a orar. Só que tem uns princípios bíblicos que já está mostrando, já está escancarado para você que não é de Deus. Mas você começa a pedir a Deus: não, vou pedir a Deus, porque nosso é assim. Aí vai pedir a Deus e Deus não responde. Fala assim: olha,
Se Deus não respondeu, às vezes até joga aquele negócio, né? Se Deus não responder, por que é? Está vendo como é que faz as coisas? E queridos, muitas das vezes é isso que tem acontecido nos nossos dias. Ninguém quer ser confrontado. E é isso que estava acontecendo. Por falar do temor do Senhor, eles consideraram que Deus era igual o resto de nós. Porque eu posso esconder as minhas razões de você, eu posso esconder algo de você, mas, queridos, aqui ninguém esconde nada de Deus. Amém? Olha só, queridos, aqui, às vezes você pode esconder de mim, e por você pensar que esconde de mim, que esconde da sua mãe, do seu pai, você acha, olha, você rebaixa Deus e começa a pensar, Deus também não está me vendo. E por isso você comete. Se você comete aquele pecado oculto, porque muitas das vezes você tem aquele pensamento, Deus não está vendo, e você faz com toda liberdade. Mesmo que lá no fundo, não, Deus está vendo, mas se você faz, porque não tem temor. Hebreus, capítulo 4, versículo 13. Nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Repita comigo, nada. Em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Amém? Então nada está escondido aos olhos do Senhor. Em Lucas capítulo 12, do versículo 2 ao 5, fala o seguinte, já estou finalizando. Não há nada escondido que não venha a ser descoberto, ou oculto que não venha a ser conhecido. O que vocês disseram nas trevas serão ouvidos à luz do dia. O que vocês sussurram aos ouvidos dentro de casa será proclamado dos telhados. Queridos, isso que está falando aqui é algo que aconteceu com Davi. Davi, ele tentou ocultar, mas o Senhor expôs ele. Entenda que o seu pecado, uma hora ou outra, vai ser exposto. Por isso, é importante que você confesse o seu pecado, para que você tenha essa libertação, a cura. Não acha que o que você está fazendo oculto não vai ser um dia mostrado à luz do dia. Eu digo a vocês, meus amigos, não tenham medo dos que matam o corpo e depois nada mais pode fazer, mas eu mostrarei a quem vocês devem temer. Temam aquele que depois de matar o corpo tem poder para lançar ao inferno. Sim, eu digo a vocês, a esse devem temer. Quem disse isso foi o próprio Jesus no Novo Testamento. Amém? Então, queridos, aqui, temam ao Senhor. Vamos procurar temer ao Senhor. Quem Ele é de fato. Não escondam nada do Senhor. Não tem como você esconder. E, queridos, quando você, queridos, assume, sabe, a responsabilidade do seu pecado, aí você sabe o que você vai fazer? Você vai ir até a graça do Senhor. E quando você chega à graça do Senhor, você é transformado. Queridos, a máscara tem que cair. E ela vai cair um dia. Não tenta mostrar algo que você não é. Às vezes você, se veste de crente, mostra para todo mundo, que você é um crentão, mas uma hora ou outra, essa máscara vai cair. Então vá até a graça do Senhor, confesse o seu pecado, se arrependa, em nome de Jesus, vira 180 graus e dá as costas para o seu pecado em nome de Jesus. Jesus está voltando. E o Senhor está falando nesses últimos dias, temam a Deus. Que os vossos corações venham ter temor do Senhor.
Porque quando você tem o temor do Senhor, por que o Senhor ele fala tanto isso? A fim de que não pequeis. Quando nós temos o temor do Senhor, nós não pecamos. Queridos, a nossa carne, ela quer pecar. Ela tem desejo de pecar. Mas o temor em nossas vidas tem que ser mais forte. Eu agradeço a Deus. E queridos, teve um dia eu estava agradecendo tanto a Deus, pela misericórdia dEle, que acontece algo comigo, queridos, que eu estava até confessando para Gisele. Eu tenho tentações. Eu sou tentado. Fui liberto do pecado, mas eu tenho as tentações. Eu confessei com ela, falei assim, misericórdia, não acredito nisso, entendeu? Eu tenho. E às vezes, querido, aquele pecado quer entrar na minha mente e na minha mente começa a falar assim, pensa nisso, pensa naquilo. Aí, queridos, eu agradeço a Deus, porque acontece um mistério comigo, que eu começo a estar repreendido em nome de Jesus. Aí, quando eu falo a primeira palavra, está repreendido em nome de Jesus, aí na minha cabeça fica assim, está repreendido em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus, está repreendido em nome de Jesus, está repreendido em nome de... Passa um pouquinho, eu estou dormindo, nem pensei mais no que tinha que pensar. Nem entrou. Eu estou falando de mim. Isso, queridos, vem do temor do Senhor. O temor do Senhor, ele vai ser como um escudo, para que as coisas que vier sobre a sua vida não venha tomar posse de você, sabe? Para que você não venha cair. Você precisa de ter o temor do Senhor. Mesmo que você, às vezes, sua carne quer, mas por temor ao Senhor, você vai repreender. Não, em nome de Jesus eu repreendo, em nome de Jesus. Fuja do pecado, fuja das tentações. O temor do Senhor, em Salmos 19, verso 9, fala o seguinte, o temor do Senhor é límpido, repita comigo, límpido, e permanece para sempre. Você sabe o que é límpido, queridos? É ser transparente. Você precisa ser um crente verdadeiro, um crente transparente. O temor do Senhor é transparente. O temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. Amém? Eu gostaria que você ficasse sobre os seus pés essa noite. Essa palavra nessa noite não é para você ter medo de Deus. Eu não estou botando terror em você, não. Eu quero que vocês entendam. Não entendam como o povo de Israel, a multidão entendeu. Eles tiveram medo do Senhor. Mas que vocês venham ter temor do Senhor. O temor do Senhor é você entender o grandioso, a majestade do Senhor, o Todo-Poderoso. Quando você tem isso em você, queridos, vai ficar mais fácil de você respeitar o Senhor. Amém? Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, eu sei que essa palavra, Senhor, ela é pesada, Senhor, mas nós precisamos ouvir o que o Senhor, os direcionamentos do Senhor. Que nós, ó Deus, possamos, ó Pai, em nome de Jesus, estudar mais sobre esse temor. Aqueles que às vezes estão, ó Deus, com algumas dúvidas, ou até mesmo não concordam com essa palavra, Senhor, no nome de Jesus, começa a despertar essas pessoas para estudar sobre o temor de Deus, sobre o temor do Senhor, para que possam entender, ó Pai, que o Senhor não tolera o pecado. Muitas pessoas estão trazendo o Senhor ao nível humano, ao nível de homens, para que possam cometer os seus pecados, as suas tentações. Mas o Senhor quer limpar a sua noiva nessa noite. O Senhor quer lavar as nossas vestes, que são os nossos atos de justiça. O Senhor quer nos purificar de todo pecado. O Senhor quer nos santificar a partir do temor. Que a partir do temor, ó Pai, eu creio, ó Deus, que essa palavra, esse temor que nós estudamos esses dias, vai fazer toda a diferença em 2023.
Nós vamos começar, ó Deus, a ler a Tua palavra e nós vamos começar a observar onde está escrito a palavra temor. E isso vai trazer clareza para as nossas mentes, para as nossas vidas, para que nossa mente seja transformada, para que nós possamos realmente ser uma nova criatura, transformado, em nome de Jesus. Deus, em nome de Jesus, nós não queremos ouvir palavras humanas, mas nós queremos ouvir a palavra do Senhor, a palavra que vem do alto, do eterno, em nome de Jesus. Senhor, no nome de Jesus, transforma o nosso caráter. Nós nos arrependemos, ó Pai, por muitas das vezes não reverenciarmos ao Senhor, a qual o Senhor merece. Senhor, no nome de Jesus, a partir de hoje, em nome de Jesus, nós vamos vir aos cultos com mais disposição, com mais tremor, para render diante da Sua majestade, para prostrarmos diante de Ti, para bendizermos ao Senhor palavras de adoração, em nome de Jesus. Que nós não venhamos ser meros religiosos, que venham aos cultos, Deus, por vir, em nome de Jesus, que nós possamos vir para adorar ao Senhor, render ao Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus, trabalha em nossos corações, transforma o nosso caráter, transforma, Senhor, em nome de Jesus, o nosso conhecimento. Traga, Senhor, a verdade, a verdadeira verdade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós nos arrependemos, ó Pai. Em nome de Jesus, nós não queremos, ó Pai, estar, ó Deus, debaixo das vontades da carne, mas nós queremos, ó Deus, estar, ó Deus, debaixo da Sua vontade, do Teu querer, ó Pai. Em nome de Jesus, porque hoje, Senhor, nós deixamos tudo para trás e vamos seguir a Ti para todo sempre, em nome de Jesus. Nada vai nos parar, nada vai nos impedir. Deus, os nossos desejos não vai nos parar, porque o nosso desejo hoje é fazer a vontade do Senhor, em nome de Jesus. E Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha estar revelando mais e mais aos corações durante essa semana, para a glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Queridos, nós queremos fazer uma oração aqui rapidinho, para, como é que ela chama? Maria Cecília. Vocês podem vir aqui? Nós vamos orar para Maria Cecília. Gostaria que a Sirlene viesse aqui também. Queridos, estenda suas mãos aqui. Eu gostaria que vocês colocassem as mãos também sobre. Pode colocar a mão. Coloca a mão. Isso. Senhor, no nome de Jesus, nós colocamos aqui, ó Deus, a Maria Cecília nas tuas mãos, ó Pai. Te peço, ó Deus, que o Senhor venha dar a ela saúde, que ela venha crescer, ó Deus, saudável, em nome de Jesus. Eu repreendo, ó Deus, tudo que não provém do Senhor contra essa criança, nós repreendemos em nome de Jesus, Pai. Nós abençoamos essa criança, Pai, em nome de Jesus. Eu não sei, ó Pai, o que vem, ó Deus, desse sentimento da mãe, ó Deus, mas no nome de Jesus eu peço que o Senhor venha suprir, venha trazer a paz, porque o Senhor, ó Deus, está com as mãos estendidas sobre essa criança, Pai. Nada pode tocar essa criança, porque o Senhor está, ó Deus, envolvendo ela, Deus, com a sua glória, em nome de Jesus.
E no nome de Jesus, Pai, nós abençoamos essa criança em nome de Jesus e te peço que o Senhor também abençoe os pais, que os pais venham, ó Deus, ajudar essa criança, estar na sua presença, a caminhar com o Senhor, em nome de Jesus, ensinar os princípios do Senhor, em nome de Jesus, e nós te agradecemos. Amém. Amém. Aleluias. Queridos, domingo que vem nós vamos ter um poderoso culto de Natal. Vai ser poderoso, tem surpresas, não tem? Vai ser muito poderoso. Você não vai querer perder, amém? Vamos agradecer a Deus por mais esse culto? Senhor, muito obrigado por esse culto, pelo que o Senhor falou aos nossos corações. Senhor, que nós não venhamos ser apenas ouvintes, mas praticantes da sua palavra, em nome de Jesus, Pai, que nós possamos ser envolvidos por esse temor do Senhor, em nome de Jesus. Leva-nos em paz, livrando de todo mal, de todo perigo, nos dando uma semana poderosa, uma semana abençoada, em nome de Jesus, e que o amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos vocês, não só hoje, mas para todos sempre. Amém? Deus abençoe.